A gente voltando aqui com a Ladica, nossa querida Geralda. Agora ela saiu, né, de Coluna, Belo Horizonte, Brasília. O que aconteceu, Ladica, que você foi para São Paulo? Hoje você está em São Paulo, não é isso? Isso. Hoje eu estou em São Paulo e é o seguinte, eu estava me adaptando bem lá em Brasília, assim, mas eu não sei, parece que já era uma coisa, já já estava no meu destino de eu encontrar um marido aqui, porque de repente eu à noite eu dormi, no outro dia eu já queria assim largar tudo e vim correndo para São Paulo, se tinha alguma coisa me chamando. Aí eu falei, não, eu não quero mais ficar aqui. Eles pegam e falam, ah, a gente está adorando você, por favor, fica. Eu falei, não, aqui não é o meu lugar, eu preciso de ir para procurar outro lugar. Eu quero ir. Para onde você quer ir? Eu quero ir para São Paulo. Mas o que aconteceu que você falou assim, eu vou para São Paulo? O que passou na sua cabeça? Eu assistia jornal, eles falando São Paulo, Terra da Garoa e aquela coisa toda. E a minha família, eu tenho um monte de tio que mora aqui, tem primos. Aí teve um dia que a minha prima ligou para mim e falou assim: por que você não vem para São Paulo? Aqui é tão legal, vem morar na minha casa. Aí eu, sabe, que dá aquele chute assim, eu falei, gente, o que eu estou fazendo em Brasília? Eu quero ir para São Paulo. Foi assim, da noite para o dia, assim, para o dia, né? Eu falei, eu quero ir embora. Aí eles ficaram desesperados, não, porque a gente está te adorando aqui, você é muito legal, não sei o quê, não sei o quê, falou um monte de coisa. Eu falei, não, gente, eu estou sentindo sufocada. Sabe quando parece que está te sufocando? Eu falei, não quero mais ficar aqui. Infelizmente, eu não quero. Aí eles abriram mão, né, de mim, cheguei aqui em São Paulo, fui para casa da minha tia. Aí aconteceu o quê? Eu fiquei lá na casa dela, eu falei para ela, tia, eu preciso de estudar e eu preciso de arrumar um emprego, que eu preciso pagar os estudos. Aí ela falou assim, não, a gente vai atrás, mas ela falou assim, para você quer trabalhar onde? Caixa de supermercado, essas coisas todas, que aí eu já entendia mais um pouquinho, né, já tinha estudado mais um pouquinho, eu conseguiria lá, ali, sei lá, nem que você trabalhar nas gôndolas, alguma coisa assim, repositor, essas coisas. Aí ela falou assim: olha, tem uma amiga minha que ela está precisando de uma pessoa para ser babá. Eu falei, é meu destino ser babá, meu Deus. Aí eu peguei e fui trabalhar, né, com essa amiga dela. Aí fiquei trabalhando, depois aconteceu um tio meu ele foi candidato, né? Aí eu comecei a andar pela política com ele, né? E foi aonde nesse meio período aí que eu estava na política, aí eu conheci o meu marido, que ele era da política também, né? Você foi para a capital ou você foi já para ir para Taboão da Eu Serra? fui em Embu Buenos das Aires. Artes. Ah, acho que tem um colunense lá no Embu das Artes. Porque ele é professor, ele mora em Buenos Aires, eu não sei o nome dele. Ele é do Frutuoso. Ele é quilombola. Ele é quilombola, mas só que ele é professor. Isso, Ele foi candidato agora na última eleição, vice. Pessoa extraordinária, viu, Ladica? Pessoa extraordinária. Cara que tem um carinho muito grande pro Coluna. Depois eu vou conversar com ele também. E aí, nessa trajetória política aí do seu tio, você conheceu o maridão. a esposa dele era vereadora e ela estava querendo, já estava, ela foi reeleita, né? Aham. E eu não, assim, quando eu conheci ele, ele estava ainda, a esposa dele ainda estava viva, né? Quando eu conheci, mas assim, a gente conheceu de política, assim, de ficar conversando e tudo. Depois que a esposa dele faleceu, que a gente Você meio pulou que nele. é basicamente isso. Você pulou nele. Olha lá, Dica. E aí, isso foi lá logo no comecinho que você chegou em São Paulo. Aí, lá, Dica, você foi, por exemplo, você conheceu ele, aí acabou que a esposa dele faleceu, né? Bem, ela teve câncer, né? E ela já estava bem no finalzinho já. Bem enfraquecida já. Dica, aí, beleza, você foi, e aí conheceu ele, passou o tempo da política, juntou, pegou ele para você. Falou assim, você é meu agora. Eu falei, não, vem gatão, que você é meu. A dica é ótima.
eu quero que o colunense entenda também que eu vejo que a sua história é uma história extraordinária, uma história bacana, uma história de pessoa que vence na vida, venceu, e vai inspirar muitas pessoas, que você saiu de Coluna muito nova, foi para Belo Horizonte, batalhou ali como babá, foi para Brasília, batalhou, e esse período todo sem estudo. Como que foi essa trajetória para você ser professor lá, Dica? Então, eu fiquei conhecendo meu marido e ele me convidou para, né, morar com ele. Uhum. Aí eu conversei Sem com a minha vergonha, viu, Ladica? Nem teve papo, né? Vem morar comigo, pronto. tia, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque eu já estava querendo também. Deu certo. Aí eu conversei com a minha tia e tudo, ela falou assim, não, para mim de boa, você tem que ser feliz e tal. E assim, a gente conversando, eu falava para ele do meu sonho de estudar, e ele falou assim, mas você quer estudar, você quer ser, qual profissão que você está almejando e tal? Aí eu falei para ele, assim, eu tenho vontade de ser professora. Mas, na realidade, eu acho que ele queria mesmo, que ele fala que eu tenho uma vocação para direito, né? Acho que ele queria Direito. mais ou menos que eu fosse. Mas é aquele negócio, você tem que ter o dom. Acho que o meu dom é ser professora mesmo. Eu acho que se eu fosse Não. para direito, eu ia parar no meio, entendeu? Mas isso não deixou que eu ficasse assim, curiosa, porque, na realidade, na minha formação de professora, eu estudei muitas leis, porque você precisa estudar. Você vai lidar com o ECA, você vai lidar com todas as leis que regem ali as crianças, as professoras e o entorno. Então, assim, eu tive que estudar também leis, então eu vou aprofundando cada vez mais assim nas leis, porque eu gosto de leis também, assim, eu gosto de estar por Por dentro de dentro do tudo. que está acontecendo, né? Então, ele, sabendo dessa minha vontade, ele foi nossa, ele foi o pontapé assim, inicial. Uma que eu trabalhando como babá, eu não teria esse dinheiro para pagar a faculdade. E ele bancou minha faculdade, foi ele que pagou minha faculdade, E entendeu? parabéns para ele, viu? Parabéns para ele. Acho que é muito importante, porque acabou que ele ajudou você a conquistar um dos sonhos lá da sua adolescência, né? Pré-adolescência ali. E aí, hoje você é professor. Você é professora de qual? Professora do ensino fundamental? Eu sou aquela professora polivalente, né? Eu sou a minha Guerreira. educação vai até o quinto ano, né? Aí, para eu pegar o ensino fundamental, o 2 e o ensino médio, eu tenho que fazer uma área específica, porque é o que eu estou pretendendo fazer. Eu estou com vontade de fazer história, estou entre história e geografia. Aí eu já vou para, né, dar a matéria específica. Nesse momento, a matéria minha é geografia, matemática, ciência, tudo É isso. tudo. Mas você sabe que a base, né, é uma das coisas mais importantes, Nadia. Você criança, ela vem com a base boa para o resto da vida, é muito melhor. Sem sombra de dúvida. Porque é ali que está o desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento do ser humano, você vai acompanhando ali as habilidades da criança, você acompanha tudo de perto. Então, assim, é gratificante, viu? Essa área minha eu gosto muito e é que eu domino bem, viu? Eu Que domino muito bacana. bem. Olá, Dica. E outra coisa, a gente já, né, verificando essa história sua toda, hoje você é professor, eu fiquei muito feliz. Eu estava, esses dias agora, não sei se chegou a ver, tem uma história do colunense, doutor Elias, faleceu por Covid, né, parece. Tudo aquilo que ele passou na vida. Interessante. Eu vi assim uma reportagem, achei muito bacana e acabou que, né, a gente fazendo agora esse projeto Colunense pelo Mundo, a gente vai saber de muitas histórias de outros colunenses também, como você, tem vários outros que a gente vai estar conversando, porque você, olha para você ver, você demorou a conquistar o seu objetivo, que seria ser professor. Hoje você é professora, né? Agora, Sim, obviamente, você está almejando ser mais, a graduar cada dia mais. E isso, eu acredito que serve de motivação para aquelas pessoas que querem ser ter alguma profissão na vida e acha que não vai sim. acontecer. Não acontece porque não tem determinação, não tem foco, não tem fé. Você esperou o momento certo para você conquistar o seu objetivo. Lá, Dica, agora o que eu queria conversar com você é o seguinte: como que está essa questão da escola nesse momento de pandemia? Como que vocês estão lidando com essa situação?
como é que você está vendo tudo isso? Como é que você está recebendo essa pandemia? O que a Ladica tem para falar para o colunense da pandemia dentro da sua vida, da sua profissão? Olha, Messias, a pandemia é uma coisa assustadora e, assim, no ano de 2020 foi um ano bem difícil. A gente começou com todo o entusiasmo lá no dia 3 de fevereiro, e a gente já sabia desse vírus desde de dezembro, que surgiu aquele fato lá que o presidente mandou buscar um pessoal, acho que foi na China, e que ficou um tempo lá em Goiânia, né? Na quarentena, para saber se tinha contraído o vírus. Então, veio um avião com não sei quantas pessoas, não lembro agora, acho que eram mais de 40 pessoas que ficaram, e o exército cuidando deles lá, e graças a Deus não teve nada. Aí chegou em janeiro, só falava em Covid-19, coronavírus, essas coisas todas. Isso eu achava que era uma coisa bem distante, que seria só lá na China, que ficaria só lá. Pois bem, quando chegou, acho que foi no finalzinho de janeiro, que o presidente decretou estado de calamidade exatamente o carnaval, né? Porque o pessoal já estava todo entusiasmado para o carnaval. É verdade. Eu sei que eu não sei se foi no final de janeiro, se foi no começo de fevereiro que ele decretou esse estado de calamidade aí. Quando foi no dia 20 de março de 2020, aí veio o decreto que era para a gente ficou trabalhando uma semana gradual e que era para fechar as escolas porque para controlar o vírus, para não alastrar e que até arrumar a saúde. Foi isso que foi passado para a gente. O decreto da prefeitura que saiu foi isso, para arrumar a situação da saúde, construir hospital, essas coisas todas, que ia fechar as escolas nesse período. Eu sei que ficou fechada, o prefeito ele antecipou o nosso recesso de julho, e a gente ficou naquele medo, todo mundo preso dentro de casa, a gente não saía para nada. E até então a gente não estava usando máscara. Então ficou aquele medo que todo mundo já ficou conhecendo lá em 2020. Pois bem, depois falaram que não ia reabrir as escolas porque era perigo de contágio nas escolas. Aí ficou fechada. Aí veio a autorização para a gente dar aula remota, né? Aí eu fiquei trabalhando em casa. Muitos alunos não tinham aquelas condições de estar realmente tendo um pacote online legal, aquela coisa toda. Às vezes até sem aparelho. E não tinha celular, não tinha computador. Entendeu? Não tinha como distanciou vocês dos alunos. Exatamente, distanciou. Que na realidade, Messias, eu achei isso um erro, porque até então não estava atingindo criança. E a gente, pelo protocolo que ele estava falando, a gente poderia manter um distanciamento ali. Distanciamento e fazer ali as aulas ali, né? Aí agora entrou 2021, a gente voltou presencial em fevereiro. Aí deu esse boom de novo, que a segunda onda é a cepa de Manaus, que veio para São Paulo e que já estava pegando criança e fez aquele, que eu acho até, Messias, que as pessoas não gostam muito que eu falo, mas eu acho que esse vírus foi política, você entendeu? Parece que virou uma politicagem. Tem o vírus mata, ele é letal. Mas assim, eu acho que... Não é dessa forma que eles estão pintando, né, Nadir? Não é dessa forma, porque esse vírus ele nunca vai acabar. Ele vai ser igual o H1N1, que a gente convive com ele até hoje. Todo ano tem campanha de vacinação, como vai precisar de ter também desse Covid. A gente vai ter que vacinar todo ano. Agora, o que nós não podemos é trancar as escolas, deixar as crianças perdendo, as crianças estão perdendo o futuro. O desenvolvimento da criança e do adolescente conta muito também com o calor humano. Ela não tem um amparo legal da família, às vezes vem de uma família desestruturada, e é ali na sala de aula que eles encontram. Eles têm, assim, eu já detectei vários casos de abuso sexual, de abuso com crianças, assim, a confiança que assim, além de eu ter a minha graduação, eu tenho a pós também, que eu já estudei para isso, eu já estudei para entender um pouco mais a cabeça da criança, entendeu? Quando eu vejo que a criança... E assim, não é só na minha sala, eu detecto isso na escola inteira.
quando tem uma criança que eu vejo, eu bato o olho, eu já percebo. Falando, essa criança, ela Tá com tem algum alguma problema. coisa. Eu vou conquistando ela, vou conquistando, ela solta tudo. Solta, tanto é que no ano de 2019 foi a polícia lá, eu tive que dar depoimento, foi o investigador, foi o delegado, tudo pegar depoimento de coisas que estavam acontecendo, e assim, a diretora, ela meio que ia barrar, assim, não deixar o delegado ter contato comigo. Aí ele falou, não, eu não vou falar com a diretora, eu vou falar com a professora da criança, eu quero falar com a professora. Tanto é que eu tive que, sabe, prestar depoimento lá e falar de tudo que realmente Que estava estava acontecendo. acontecendo. Eu Tá vendo? tentei através da confiança. E isso perde muito. Essa é a minha preocupação, porque eles estão longe da sala de aula, eu não sei o que está acontecendo com eles. Graças a Deus que essa semana a gente voltou com 35% das crianças. A gente está voltando aos poucos, parece que o Dória vai abrir outra fase aí de São Paulo, porque na fase vermelha a gente pode receber 35% dos alunos. Na fase laranja pode ser, acho que 70%. E na fase verde vai ser o 100%. Estou pedindo a Deus para que isso aconteça por um motivo. Se a gente tem um advogado como você, uma professora como eu, ou doutores, daqui a 10 anos eu não sei como vai ser isso. Deixa eu te falar, você falou que você sempre vai em coluna. Quando você vai em coluna agora, o que você tem visto de coluna? Que coluna tem evoluído, não tem evoluído? O que você está achando? Olha, o Messias, da época que eu saí de coluna, eu posso te dizer que a evolução que teve em coluna foi no aspecto geográfico. Coluna, ela está com extensão maior, estão construindo bastante, está crescendo em número de habitação, né? Tem bastante gente construindo. Quando eu saí de lá, aquela rua São João, acho que parava ali perto praticamente ali do hospital. Agora já tem posto de gasolina quase chegando ali na fazenda do seu Aguiar ali, né? É do Aguiar mesmo, a Só fazenda. guiar, Ali já tem casas por ali e tem casas mais acima lá. Às vezes as pessoas postam aí no grupo, que uma coisa também que eu estou amando, que é uma coisa que para mim foi uma novidade enorme de eu ter entrado nesse grupo, né? Eu amo estar fazendo parte, e eles postam vídeo e fotos de lugares de coluna que eu nunca pisei. Eu vejo que coluna cresceu, né? Cresceu pouco, como você está falando. Só que eu vejo também que ela cresceu de uma forma um pouco desordenada, né? Uma forma mais, assim, ficou muito apertada a cidade, né? Tem ruas que não cabem 2 carros. Poderia ter sido uma cidade mais bonita, porque poderia ter mais espaço, né? Hoje você vê, por exemplo, a avenida, né? Ali onde que era o antigo campo ali do Culo ali ficou Sim. bacana, ficou uma avenida mesmo, né? Uma rua bem larga e uma parte bonita. Mas, em contrapartida, você pega lá a questão da várzea, a questão também de onde você estava falando depois ali do hospital, que cresceu de uma forma meio que desordenada, com muito beco, com ruas pequenas. Você não acha que ali faltou um pouco ali de organização para esse crescimento? Porque, assim, eu acho que quando a pessoa vai construir, não tinha, o poder público não tinha que fazer uma. Como é que eu posso te dizer? Eu acho que você vai explicar melhor aí. É porque, na Assim, verdade, coluna teria que ter um plano diretor. E o plano diretor ele iria dizer quais construções poderiam ser feitas em determinado lugar e como que essas ruas poderiam ser criadas e qual seria o tamanho das ruas. Tem um plano, mas é antigo e nunca foi aplicado também. Você, nós estamos falando da sua saída de coluna, né? Da sua seção de coluna lá atrás, e a gente hoje verifica pessoas saindo de coluna também por falta de oportunidade. Você vê dessa forma também? Olha, é triste dizer isso, mas com as pessoas, até pessoas da minha família que almeja assim crescer, gosta do lugar que nasceu, que vive até hoje, mas as oportunidades não chegam, entendeu? E eles têm que sair da sua terra natal para conquistar algo. Como recentemente agora o meu sobrinho saiu de lá, já está em Belo Horizonte, porque lá não, né, realmente não teve
oportunidade para ele. E isso, assim, eu acho que a coluna tem que evoluir nesse aspecto. Eu não sei como fazer, a gente precisa de debater isso muito forte. Tem coisas andando? Tem coisa que está fazendo? Está, mas tem muito por Vou fazer. fazer. E deixar de muito ego. As pessoas têm muito ego. Ele falar, eu não vou ajudar fulano nisso porque ele vai levar, entre aspas, fama. Entendeu? Na época que você saiu de coluna, você mesmo falou, eu estou querendo só linkar uma coisa com a outra, né? Como é que você observa essa coluna de hoje? Eu observo assim, falta coragem, falta empenho. Porque coluna, eu vejo cidades que são menores do que coluna, que tem uma evolução maior. Ali precisa de cabeças pensantes ali, deixar de narcisismo ali, entendeu? No finalzinho de 2020, eu precisei de ir lá para uma emergência, eu tive que ir, eu não iria por causa né, do Covid, por eles serem idosos, mas eu tive a necessidade de comparecer lá. Uma coisa que eu ouvi do meu pai que me entristeceu muito, eu fiquei muito triste, porque assim, ele até elogiou e falou assim que esse grupo Correio Colonense está ajudando muita gente. Aí ele falou assim que você é uma pessoa que ele falou assim, quando você. Ele usou um termo lá que eu não lembro agora. Não, como é que ele falou? Não, ele falou, quando você ferve na opa deles, é um termo que ele usa. Rapidinho as coisas ali na prefeitura, o prefeito, o vereador começa a trabalhar. E uma coisa que ele falou para mim, assim, ele falou, agora parece que está mudando. Ele falou assim que, na visão dele, sempre foi, desde de fundação de coluna lá, ele falou que sempre foi parado, assim, que avança, ele falou que dá 2 passos para frente 5 e para trás. volta. É, é isso que ele falou para mim. Aí ele falou assim que esse grupo está ajudando porque está resolvendo muita coisa que antes não resolvia. Aí eu expliquei para ele, falei, papai, o senhor está aí com o seu celular na mão, né? O senhor tem o WhatsApp, o senhor vai aí fica aí zapeando, ainda brinquei com ele, o senhor tem o Face dele e tudo. Eu falei, antigamente não tinha isso. E a internet é uma arma poderosa para o bem e Para o também para o mal. mal. Aí ele falou assim, não, no caso desse grupo aí, o negócio está fervendo, eu estou achando bom porque está tá melhorando, porque vocês começam a debater e assim, você vê o nome de uma administração pública na rede social, qualquer coisa, se eu compartilhar alguma coisa de coluna aqui, dá um boom. Às vezes alguém vai querer falar mal, eu não vou gostar, porque aqui eu tenho a minha rede social é grande, então eu não vou falar, não vou compartilhar, mas assim, ajuda a crescer? Ajuda. Mas também eu tenho um pé atrás, entendeu? Entendi, né? Claro. Tem coisas que às vezes eu não divulgo por. Assim, não é medo, entendeu? O que, na verdade, assim, Ladica, as pessoas ainda não entenderam o poder que as pessoas têm, né? As pessoas têm um poder muito grande. E se elas soubessem utilizar esse poder que tem, né, que é a união das pessoas, ela consegue modificar muita coisa. Então, quando a gente vê esse grupo aí, Correio Colonense, surgiu lá atrás, ele veio mais para isso, para dar a essas pessoas a voz que elas precisavam de ter, para elas terem a oportunidade de reclamar aquilo que ela queria reclamar, para que isso possa chegar de uma maneira mais fácil no gestor. Né? Eu acredito que a cidade pequena, e seu pai, mais que todo mundo deve saber disso, antigamente o prefeito era como se fosse um semideus, era difícil falar com o prefeito. Né? Até você subir aquela escada lá da prefeitura lá, e ir na sala do prefeito, era quase que impossível. Tem pessoas que nunca lá foram, né? Nunca entraram lá na prefeitura. Quando eu morava lá, meu sonho era entrar na prefeitura. Eu nunca tive oportunidade. Sabe a oportunidade que eu tive de entrar na prefeitura? Com o Brito. Aí você vê, tá vendo? É uma coisa que antigamente era muito difícil você entrar na prefeitura, você ter esse acesso à coisa pública, as coisas também eram muito escondidas. Hoje, com essa tecnologia toda, com as leis também que estabeleceram a questão da transparência da coisa pública, ficou mais fácil para você lidar e cobrar. E aí, nesse ponto, seu pai tem razão, porque é o seguinte, quando você começa a cobrar, igual você falou, você começa a cobrar na rede social, pinta quem vai ali, uma hora e se incomoda. Né, vai acabar incomodando as pessoas que estão gerindo ali. Então, eu vejo por esse lado. Eu acho que
se as pessoas soubessem utilizar esse mecanismo, né, que é a tecnologia e essa forma de poder passar a reclamação para a população no geral, o gestor, eu acredito que a cidade tinha uma evolução um pouco melhor, né? Poderia estar, em vez de você andar 2 passos para frente, podia andar 10 passos para frente e 2 para trás só. Hoje é o contrário, hoje você anda 2 para frente, 10 para trás. Então, mas isso depende de nós, cidadãos de bem, que quer que a cidade melhore, que tem esse pensamento, que, igual eu falo, investe o tempo nisso, às vezes um pouco tempo que nos resta de tantas tarefas que nós temos, nós podemos sim, né, dividir um pouco com isso para que a cidade possa evoluir, a cidade possa melhorar. Olá, Dica, eu fiquei muito feliz, eu falar para você que eu fiquei muito feliz de fazer essa entrevista com você, de conversar com você, de falar um pouco da sua vida, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar fascinadas com essa história, vão ver, vão compartilhar, e esse é um projeto idealizado pela LP4 Propaganda e Promoções, que é o Colunense pelo Mundo. As pessoas que saíram de Coluna estão vivendo em outra cidade, estão sobressaindo em outra cidade, mas que têm um carinho especial pela cidade de Coluna, que gosta de Coluna, que gosta de falar de Coluna, que tem parente em Coluna, tem família, amigos em Coluna, e assim, saiu de Coluna, mas de corpo, mas de espírito, de pensamento, está sempre ali no Coluna. Eu gostaria que você, Ladica, aqui nesse finalzinho da nossa entrevista, desse lá um recado para o colunense, falasse para o colunense o que você pensa para Coluna, o que você, se você pensa um dia voltar, ficar em Coluna, não sei, o que você pensa? Então, Messias, eu também adorei fazer essa entrevista aqui com você, é uma coisa que é muito legal esse nosso bate-papo. Eu já te conhecia desde você novinho, mas acho que você não lembra de mim, da época do salão lá da sua mãe. Você tem a mesma idade do meu irmão mais novo, acredito eu. Eu acho que é. Então, eu já te conhecia assim, mas assim, conhecendo você agora melhor, né, com a sua formação, com as suas ideias, que eu adoro bater papo com você, é muito gratificante, é grandioso para mim, porque, olha, é muito bom compartilhar assim, de conhecimentos, e assim, você adora política, que eu sei, eu também amo, eu gosto de discutir política, assim, né? Eu não sou uma pessoa que eu sou apartidária, né? Eu não sou filiada em nenhum partido, assim como você, mas eu gosto de conversar, e eu acho que é a gente conversando, trocando ideia, que a gente está evoluindo, né? É uma evolução. Então, o que eu tenho a dizer para os meus conterrâneos, que se eles tiverem algum objetivo, assim, eu saí de Coluna, mas Coluna não saiu de mim, tanto é que todo final de ano eu tenho que estar lá, tenho meus pais lá, se não tivesse, eu estaria lá também, porque é a cidade onde eu nasci e cresci, né? Então, o que eu tenho a dizer, desejar boa sorte para eles, que tiver alguma coisa para passar para os vereadores, que dê ideia também, que eu acho que tem muita gente inteligente ali em Coluna que possa criar projetos, ajudar, que assim, não precisa de você ser um assessor do vereador, que você precisa ser qualquer coisa assim, tanto secretário de prefeito, para poder levar a ideia. Acho que a ideia da população em si é válida. Você fazer um conjunto de ideias ali, levar para a Câmara, discutir, para o pessoal discutir. Agora não dá porque, assim, né, por causa da pandemia, mas quando tudo normalizar, que eu acredito que lá para o meio do ano já está tudo normalizado, as pessoas criar um conjunto de ideias ali para debater isso, a ideia da população, a vontade da população para fazer a nossa cidade crescer, que é o meu sonho. Obviamente que eu moro numa cidade como São Paulo, eu tenho ideias para levar para lá, que eu sei que alguma coisa pode resolver, pode ajudar, e outras não vão conseguir, porque, assim, é aquele negócio, eu sonho grande, né? Eu penso grande. E, assim, a gente tem que ir passo a passo. Mas eu acho que muita coisa pode ser construída através de nós, colunenses ausentes e colunenses presentes, com ideias para fazer nossa cidade crescer, levando emprego, né? Levando, porque eu vejo muita gente reclamando que tem filhos que precisa trabalhar mais lá, né? Verdade. O poder público
eu não sei o porquê, mas assim, a gente tem que descobrir, que a gente, uma hora a gente tem que descobrir, porque isso, não, isso para mim é uma coisa que me inquieta. É igual lá nos tempos que eu saí de lá da casa da minha mãe, tinha alguma coisa me inquietando. Isso eu fico assim, remoendo. Por que que algum lugar dá certo e outros não? Eu acho bacana, eu acho que assim, a ideia desse projeto, Colunense pelo Mundo, é justamente isso, trazer o colunense que saiu da cidade, que gosta da cidade, falar a experiência que ele está tendo em outra cidade, o que ele pode acrescentar para a coluna, para que a coluna possa desenvolver, porque a coluna, querendo ou não querendo, é o nosso lugar, a gente nasceu ali, a gente gosta dali, é uma cidade maravilhosa, tem pessoas sensacionais, tem tudo para ser uma cidade melhor do que ela já é, e eu acredito que vai ser com a contribuição de cada um de vocês, cada um dos colunenses que está fora da cidade, que tem outra experiência, que pode trazer essas Exato. experiências para a cidade, com esse. Você está falando, e falou muito bem, que é esse diálogo entre o colunense ausente e o colunense presente, para que a cidade possa se desenvolver e ser uma cidade melhor. Acho que a gente que está vivendo fora, não é que a gente quer saber mais, não. Acho que a gente teria que as pessoas deveriam verificar essa preocupação do colunense ausente com bons olhos, porque se ele está tendo esse tempo de preocupar com a cidade, é porque ele realmente gosta da cidade. Você pode ver que coluna nossa é pequenininha e tem filho de coluna em todo lugar do Todo mundo. lugar do mundo. Tem gente aqui nos Estados Unidos, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, tem em Belo Horizonte, tem no Japão, tem tudo quanto é lugar. Colunense é para tudo quanto é canto. E a gente vai conversar com todos eles. Eu quero te falar muito obrigado e a gente vai fazer outras lives, né? Vou convidar você para a gente fazer uma live, a gente falar de outras coisas, Sim, né? sim. E muito obrigado mesmo por você participar aqui desse projeto. Espero que você acompanhe todo o projeto. Vai ser várias entrevistas, várias pessoas falando. Você Sim. foi a anfitriã do projeto. Eu acho que foi muito bacana. Escolhida a dedo a sua participação aqui como anfitriã. Uma história bacana, uma história linda demais. Uma pessoa que eu torço muito por você, torço muito por sua família. Você, sem sombra de dúvida, inspira todos nós. Pessoa inteligentíssima, pessoa que eu adoro conversar todos os assuntos. Eu acho que você sempre dá pitaco em tudo e está sempre bem informada, que é muito bom. Isso é bom para nós, que conversa com você, né? E bom para você também, que você passe o seu conhecimento para as pessoas. Porque quando a gente tem conhecimento e não passa para ninguém, não significa nada. O significado do conhecimento é quando você passa para alguém. E eu verifico ali no grupo que você está sempre procurando ajudar, sempre procurando passar a sua experiência de vida, a sua sabedoria, e também receber aquilo que as pessoas vêm falando para você. Então, né, sempre tratando as pessoas com muito respeito, com muito carinho, e isso é muito bom. Isso é típico do colunense. Eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora, vendo aqui essa entrevista com a Dica, a Geralda, né, que ela, lá do Japão do Meio, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. A terra da garoa, hoje ela está lá, estabelecida na cidade, mas está sempre indo em coluna, ver os pais, ver os familiares, ver os amigos, né? Sempre de volta à casa, né? Como diz o ditado, o bom filho sempre a casa retorna. Então, espero vocês para o próximo entrevistado ou entrevistada, que vocês participem, divulguem esse projeto, é um projeto extraordinário, que tem também como objetivo, né, ajudar o projeto Colunense Solidário para a gente continuar ajudando as famílias que têm necessidade na cidade, para a gente poder, né, fazer uma cidade melhor, uma cidade mais solidária, uma cidade de pessoas que ajudam umas às outras, tá certo? Forte abraço, fico com Deus. Fiquei muito feliz com essa entrevista, acrescentou muito na minha vida. Eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de vocês também. Beijo, fico com Deus.